Se eu tivesse que começar a investir hoje, é exatamente assim que eu montaria minha carteira de investimentos. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu montaria uma carteira de investimentos do zero. Então, se você está começando a investir agora, está começando a buscar conteúdo sobre como começar a investir, como começar a acumular patrimônio, você acabou de encontrar o vídeo certo. Fica comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar demais a montar a tua carteira de investimentos. Mas antes de começar o vídeo, deixa eu me apresentar. Se você ainda não me conhece, muito prazer, me chamo Emily Garbelotto e aqui no canal, além de documentar toda a minha jornada como investidora saindo do zero até os meus primeiros R$ 100.000 investidos, eu também te ajudo a descomplicar o universo dos investimentos para que você consiga tomar decisões mais inteligentes e mais conscientes com o teu dinheiro. Então eu já te convido a se inscrever no canal. Estamos beirando os 8.000 inscritos, quero muito bater os 10.000 inscritos e eu conto muito com a contribuição de cada um de vocês. Então se inscreve que é grátis e me ajuda demais, tá? E agora, sem enrolação e direto ao ponto, vamos pro vídeo. Bom, gente, primeiramente, como começar? Tem muitas pessoas que perguntam qual que é o jeito certo de começar a investir, o que eu preciso ter antes de começar no mundo dos investimentos. Então, vamos lá. Antes de tudo, é muito importante que você entenda qual que é a base para você começar a construir uma liberdade financeira, construir o teu projeto de independência financeira, tá? Então, aqui eu vou falar resumidamente alguns pontos. Já pega o papel e caneta aí para você ir anotando cada ponto desse, que é uma base, é um pilar para liberdade financeira, tá? Primeiro de tudo, você precisa ter controle do seu dinheiro. Você precisa entender tudo que sai, tudo que entra, tudo que você paga de contas fixas, tudo que você paga de contas variáveis. Ou seja, você precisa ter um lugar onde você olha e saiba tudo que está acontecendo com o teu dinheiro. Ou seja, você vai estar no controle sobre o seu dinheiro e não o seu dinheiro sobre você. Então, isso aqui é o pilar principal para você conseguir alcançar a tua independência financeira. Eu vou até deixar a minha planilha de controle financeiro pessoal fixada no primeiro comentário desse vídeo para vocês baixarem e já começar a se organizar também. Segundo pilar é gastar menos do que você ganha. Pode parecer um pouco estranho, né, falar isso, mas tem muitas pessoas que gastam mais do que ganham. Não é à toa que o Brasil é o país assim que está com 80% da população inadimplente. Então, você ter controle do seu dinheiro e você ter essa consciência de gastar menos do que você ganha é o que vai fazer você conseguir ter uma vida financeira mais tranquila, tá? Terceiro pilar, entender sobre ativos e passivos. Eu vejo que muitas pessoas, quando estão começando a vida financeira, o foco delas, ao invés de ser comprar ativos, fica em comprar passivos. Então, a pessoa começa a ganhar dinheiro, ela financia um carro, ela financia uma casa e vai comprando. Porque isso, né, geralmente o que as pessoas mais fazem é querer mostrar para as outras pessoas que elas estão bem, que elas estão evoluindo, e é mais fácil mostrar isso em forma de bens materiais, né, como comprando um carro, fazendo uma viagem, comprando uma casa, do que você falar assim, ah, eu tenho tanto investido em ações, tenho tanto investido em fundos imobiliários, entendeu? Então, muita gente prefere o que dá pra ver, porque quando você começa a investir, você não vai conseguir ver logo ali no início. E hoje em dia as pessoas estão muito imediatistas, né? Então, quer as coisas pra ontem, quer ter as coisas, mas não tá disposto a plantar todos os meses, de deixar de fazer alguma coisa que a pessoa gosta durante o mês para conseguir fazer sobrar mais dinheiro. Então, é muito importante você entender isso. Você pode sim realizar seus sonhos de comprar passivos, né? Carro, moto, qualquer outro bem material, mas é muito importante você pegar uma parte do seu salário e também comprar ativos, porque é isso que vai fazer você conseguir conquistar a tua independência financeira. Ativos é tudo que você compra que vai te gerar mais dinheiro sem você precisar trabalhar por isso. Então, por exemplo, uma ação é um ativo, você comprar ali, fazer os seus investimentos, você vai estar investindo em ativos, porque tudo isso vai te gerar mais dinheiro sem você precisar trabalhar. E você não quer ficar trabalhando a tua vida inteira para conseguir pagar tuas contas básicas, né? Então, tem essa consciência de, ó, vou fazer aqui essa viagem, mas desde que não ultrapasse esses 10% que é lei investir todos os meses. Porque tem que ser lei, tem que ser tipo uma conta que você paga para tua eu do futuro mesmo. Porque lá no futuro você vai se agradecer pelas atitudes, pelas decisões que você tomar hoje. Não adianta chegar daqui 5, 10 anos atrás e falar assim, nossa, não tenho nada, não consegui nada. Mas, assim, o que você tá fazendo agora para ter alguma coisa lá na frente? Eu tenho feito consultorias financeiras, para quem não sabe, eu tenho duas empresas, uma é no ramo de marketing, né? E a outra é no ramo de investimentos, controle financeiro pessoal. E eu tenho feito algumas consultorias de planejamento financeiro para ajudar outras pessoas a se organizarem melhor
melhor com o próprio dinheiro. Inclusive, se você quer fazer uma consultoria de planejamento financeiro comigo, eu vou deixar o formulário para você preencher aqui na descrição desse vídeo. Mas, enfim, eu tenho feito essas consultorias e uma coisa assim que eu identifiquei é que as pessoas têm muita dificuldade de se ver num período maior de tempo. No máximo que elas conseguem olhar assim para se planejar é 1 ou 2 anos. Agora, quando a gente fala assim, tá, o que que você quer ter daqui 5 anos? Quais são suas metas daqui 5 anos? Aí já é difícil. E quando eu falo assim, quais são as suas metas daqui a 10 anos? A pessoa não faz ideia. E isso é muito importante. Você precisa ter muito bem definida as suas metas de curto, médio e longo prazo. E não ficar só vendo o tempo passar, porque senão o tempo vai passar 5, 10 anos, você não vai ter feito nada. Que nem, pensa, por exemplo, a Copa, né? A Copa vai ser essa semana. Há 4 anos atrás. Passou, tipo assim, muito rápido. Eu lembro como que foi a última Copa. Então, você tem que ter essa visão, sabe? Na próxima Copa, como que eu quero estar? O que que eu quero estar fazendo? O que que eu quero ter conquistado na minha vida? Você precisa ter essa visão, porque senão você vai deixando tudo a vida levar e não vai fazendo nada e as coisas vão desandando. Então, depois não tem como recuperar o tempo perdido. Pode ser que dê para recuperar, só que o esforço vai precisar ser bem maior, tá? Então, entenda sobre ativos e passivos. É a quarta base, que é tenha mais uma fonte de renda, porque se você já tem um salário, você já é empregado, isso é excelente. Mas é muito importante você não se acomodar, não entrar numa zona de conforto e sempre buscar fazer novas fontes de renda, ter mais dinheiro entrando para você. Isso vai fazer acelerar o teu processo de dependência financeira. Hoje, por exemplo, eu tenho 6 fontes de renda e eu não preciso sair de casa para ter nenhuma delas. Tem um vídeo aqui no canal falando das minhas fontes de renda, se vocês quiserem que eu traga outro vídeo sobre como ganhar mais dinheiro, comenta aqui embaixo que eu trago esse vídeo para vocês também. Quinto pilar para você começar a construir a tua liberdade financeira é viver alguns padrões de vida abaixo do que você pode. Então, se você tá numa casa que tá pagando aluguel, não queira aumentar, por exemplo, para uma casa maior e para uma casa com mais espaço, se você ainda está nesse processo de construção de patrimônio, sabe? O mais importante é você viver alguns padrões abaixo. Então, se você já tem um carro hoje que dá para você ir e voltar, né, da onde você precisa, para que você vai criar ali um novo financiamento para conseguir um carro do ano e tudo mais, sabe? Então, viva alguns padrões abaixo do que você pode. Eu sei que isso é muito difícil, mas é uma coisa que é precisa. Eu mesma nesses 3 anos como investidora, eu tô tendo que me vigiar bastante nisso. Eu já tive, assim, oportunidades de aumentar meu padrão de vida, de conseguir até ter mais conforto. Só que como eu ainda não atingi esse meu objetivo de 100 mil reais investidos, que eu estou documentando aqui pra vocês no canal, eu falo, não, né? Eu prefiro focar ao máximo ali o dinheiro que eu consigo gerar para conseguir atingir esse meu objetivo. Depois eu tento equilibrar melhor isso, construção de patrimônio e também compra ali de passivos, né, para realizar meus sonhos e tudo mais. Ano passado, por exemplo, deu 3 anos que o contrato aqui dessa casa, né, que eu moro de aluguel, venceu. Aí eu tinha a oportunidade de me mudar para uma casa que era, assim, um apartamento dos sonhos e era R$ 1.000 a mais do que eu pago aqui. Só que por estar nesse processo de acumulação de patrimônio, eu falei, não, vou dar uma segurada, vou esperar mais um pouco. Esses dias também, eu não tenho carro também, né, eu trabalho em casa e no momento eu não vejo, assim, necessidade de ter um carro. E eu tenho ali, às vezes, assim, a curiosidade de ficar vendo alguns carros para ver qual que eu gosto, qual que eu vou querer comprar no futuro. E me bateu a curiosidade de fazer uma simulação ali para financiar um carro, né, que eu tava querendo. Aí fez a simulação e deu lá que eu só precisava dar 20 mil para conseguir financiar o carro. E assim, era um carro muito bom mesmo, assim, depois eu até mostro para vocês se vocês quiserem. Mas, assim, uma barreira de entrada muito baixa pelo carro ali que eu queria comprar. E aí é uma coisa que eu tive que escolher. Não, não vou comprar carro agora, não tô precisando no momento. Foco na construção de patrimônio, porque depois vai ficar mais fácil ainda de eu conseguir comprar o carro, de eu conseguir me mudar para uma casa maior. Porque aqui é um sobre loja, né? Não é tipo um apartamento nem uma casa. Mas, por exemplo, tem a loja embaixo e minha casa é em cima. E às vezes eu quero ter uma área de lazer maior, né? Porque como eu trabalho 24 horas em casa, às vezes é bom dar mais parecida. Só que a gente precisa decidir, né, o que a gente quer pra nossa vida, a gente precisa tomar decisões agora. E às vezes essas decisões são deixar de ter algumas coisas agora no presente que ia fazer com que a gente tivesse um conforto maior, um conforto maior para ter coisas melhores ainda no futuro. Então, eu prefiro pensar dessa forma, tá? Sexto pilar, montar sua reserva de emergência. Isso é muito importante porque vai fazer você se sentir mais seguro na hora de investir. Imagina que você começa a investir em fundos imobiliários, ações, e aí, que é renda variável, né? Eu já vou explicar isso pra vocês. E acontece algum imprevisto na tua vida. E você não tem uma reserva.
Aí você vai precisar vender os seus ativos, muitas vezes você vai até perder dinheiro, porque pode ser que eles estejam com um preço mais barato do que você comprou para conseguir dar conta dessa reserva. Então é muito importante você ter uma reserva de emergência. A reserva, eu não gosto muito de chamar de reserva de emergência, eu coloco ali, tipo assim, reserva da paz, reserva da oportunidade, ou apenas um dinheiro que eu preciso ter uma liquidez maior de conseguir tirar e colocar ali na hora que eu quiser, tá? Sétimo pilar, sempre buscar conhecimento. Conhecimento, gente, abre portas. Quanto mais você se capacita, mais você consegue agregar na vida de outras pessoas, mais você consegue ganhar dinheiro também. E quanto mais conhecimento, mais oportunidades você tem na sua vida. Então, invista tempo em adquirir conhecimento. Que nem se você está assistindo esse vídeo, você já tá, assim, um passo à frente, vários passos à frente de muitas pessoas que estão uma hora dessa deslizando o feed do Instagram ou passando o feed do TikTok. Então, já te dou os meus parabéns. Conhecimento através de livros também. Tem livro, gente, que custa 20, 30 reais. E às vezes, por você ler um livro, você vai ter um insight que pode mudar a sua vida, tá? Então, tira ali uma parte do seu salário para investir e também para investir no teu conhecimento, que eu acho muito importante. E o oitavo pilar para você construir ali tua vida financeira é ter visão de longo prazo, tá? E é o que eu falei. Tem muitas pessoas que só vê ali o primeiro ano, o segundo, mas entenda e defina tuas metas de curto, médio e longo prazo. Curto prazo é o quê? Até um ano. Médio prazo, até uns 5 anos. E longo prazo, acima de 10 anos. Então, tenha mais ou menos isso como parâmetro, tá? E agora a gente precisa entender duas taxas principais para você começar a entender como é que os investimentos funcionam. Porque os investimentos, eles sempre vão estar atrelados a taxas, tá? Renda fixa, renda variável, a mesma coisa. Sempre eles vão ter as oscilações de acordo com algumas taxas principais do mercado. A primeira delas é a taxa Selic. Você já ouviu falar antes de taxa Selic? A taxa Selic é a nossa taxa básica de juros, né, da nossa economia, e ela é definida pelo Banco Central. Então, a cada 45 dias, né, o Comitê de Política Monetária, eles se reúnem para definir se a taxa de juros vai subir ou se a taxa de juros vai cair. Quando a taxa de juros eles sobem, né, eles aumentam a taxa de juros, os juros ficam mais caros. Então, sabe quando você vai fazer uma simulação ali para financiar o teu carro, a tua casa, a taxa de juros vai ser maior se a taxa Selic estiver alta. Então, tem momentos que não são tão interessantes de você fazer um financiamento. Por isso que é interessante você ter esse conhecimento das taxas de juros, né, que vai precificar ali várias coisas do mercado para você encontrar ali o melhor momento para você fazer o financiamento da tua casa, financiamento do seu carro. Tá? Porque com a taxa de juros lá em cima, o crédito fica mais caro. Fica mais difícil de você conseguir empréstimos. Os juros, né, que você paga ali no empréstimo fica mais caro. Os juros que você paga no financiamento fica mais caro. Já ao contrário, quando a taxa Selic cai, o crédito fica mais barato. E aí sim é o melhor momento para você fazer essas coisas que eu falei. E por que que o Banco Central, né, eles aumentam a taxa Selic? Eles aumentam para controlar a inflação. Então, quando a inflação está alta, que é o aumento generalizado dos preços, eles aumentam a taxa de juros para controlar a inflação. Se os juros estão mais caros, as pessoas param de consumir tanto, e isso faz reduzir a inflação, tá? E a taxa Selic, ela impacta todas as outras taxas de juros do país e os investimentos. Sabe quando você entra no aplicativo do banco, por exemplo, tá lá, invista aqui 100% do CDI, 105% do CDI, banco que não sei o que, deixa teu dinheiro que rende cento, não sei o que lá, do CDI. O CDI, ele é uma taxa que ele fica um pouquinho atrás da taxa Selic. Ele é atrelado à taxa Selic. Por exemplo, se a taxa Selic está em 14,75, o CDI ele sempre vai estar 0,01% a menos, tá? Então, o CDI é a taxa que os bancos utilizam para emprestar dinheiro entre si. Então, por isso que o CDI geralmente você vai ver ali em bancos, tá? Então, primeira taxa que você tem que entender é a taxa Selic, né? Você tem que entender a importância dela e como isso afeta ali a dinâmica com o teu dinheiro, né? Quando o juros está mais caro, tudo fica mais caro. Quando a taxa de juros cai, as coisas vão estar mais acessíveis. E a segunda taxa aqui é o IPCA, né? E o IPCA é o quê? O IPCA é o índice que mede a inflação do nosso país. Então, o IPCA, ele impacta diretamente o nosso poder de compra. IPCA é a inflação, tá? É a sigla para medir a nossa inflação. Então, se a inflação tá alta, o que, que o Banco Central faz? Ele vai lá e aumenta a taxa Selic. Controlar a inflação, a taxa de juros começa a descer. Então, é basicamente assim que funciona a dinâmica. E isso afeta diretamente nos investimentos, tá? Porque, por exemplo, normalmente quando a taxa Selic está alta, né, os juros estão mais caros, a bolsa começa a cair, né? Então, os ativos ficam mais descontados e, por outro lado,
os investimentos de renda fixa, eles estão com uma taxa maior, né? Então, se a maior parte dos investimentos de renda fixa, eles estão atrelados à taxa Selic, né? Eles vão passar a render mais se essa taxa sobe, entendeu? E quando ela desce, os investimentos de renda fixa também têm um rendimento menor e a bolsa automaticamente começa a subir. Só que isso acontece antes, né? Por exemplo, o Copom definiu hoje que a taxa Selic vai aumentar. Aí, do nada, começa a subir por conta dessa decisão. É assim, mais ou menos, só que acontece já um pouco antes. Porque tem um relatório que o Banco Central ele divulga, né, lá no site, e a gente consegue ver as projeções, né, da taxa Selic, do IPCA também, da inflação, do câmbio. Então, o mercado, ele precifica antes, né? Então, não fica esperando só o dia para conseguir já fazer as movimentações do que vai subir, do que vai sair, entendeu? Então, por isso que é importante você acompanhar, tá? E quais são os principais tipos de investimento que tem? A gente tem, como eu falei para vocês, investimentos de renda variável e o de renda fixa. Na renda variável, você vai ter um potencial maior de retorno, mas é sempre bom a gente lembrar que quando o retorno é maior, o risco também tende a ser maior. Então, aqui na renda variável, a gente tem as ações, fundos imobiliários, cripto, ETFs. Já na renda fixa, a gente tem mais segurança e por conta dessa segurança, a previsibilidade e previsibilidade de retorno, a gente tem um rendimento um pouquinho abaixo, né, da renda variável. E aqui na renda fixa, a gente tem como principais opções Tesouro Direto, os CDBs, LCIs e LCAs, tá? E como que você faz para montar uma carteira de investimento do zero? Tipo, já entendi a importância, já entendi as principais taxas, né, de juros, tá? E agora, como é que eu monto a minha carteira de investimentos? Primeiro de tudo, você precisa identificar o teu perfil de investidor, que significa quanto de risco você pode correr, né? Você ficaria tranquilo em correr com seus investimentos. Então, tem pessoas que são mais conservadoras, então elas priorizam mais a segurança, elas têm uma concentração maior da carteira em renda fixa em ativos que têm uma volatilidade menor. Já tem pessoas que têm um perfil moderado, né? Então eles equilibram entre risco e retorno, mistura renda fixa com renda variável e buscam um crescimento consistente. E tem pessoas que são arrojadas, eles estão com foco em uma rentabilidade maior, eles têm uma exposição maior em ações, em ativos que realmente têm um potencial de valorização alto, tá? E são pessoas que estão mais dispostas a ter mais volatilidade na carteira. O meu perfil de investidora é moderado, e aí você precisa entender qual que é o seu. Se você coloca no Google teste de perfil de investidor, vai aparecer vários. Então você pode fazer alguns lá para você identificar qual que é o teu perfil. Então vai ter várias perguntas assim: se teu dinheiro caísse 10%, qual seria teu sentimento? Qual seria a tua atitude, né? O que você faria? Então, você vai respondendo e eles falam, com base nas tuas respostas, você é uma pessoa conservadora, você é uma pessoa moderada ou arrojada, tá? Após definido o teu perfil de investidor, você precisa definir as tuas metas, né? De curto, médio e longo prazo. E isso é muito importante porque você sabendo as tuas metas, o que você vai fazer com o teu dinheiro no curto, médio e longo prazo, é que a gente vai encontrar os investimentos que estão mais adequados ali para os teus objetivos. Porque a gente não investe só para ver um número crescendo lá na corretora. A gente investe para conseguir mais estabilidade, para conseguir renda passiva, complemento de aposentadoria, ou para conseguir outros tipos de objetivos. Então, por exemplo, se eu quero comprar um carro daqui a um ano, eu não vou colocar o dinheiro que eu vou ali guardar todos os meses em uma ação. Entendeu? Porque a ação pode valorizar, mas ao mesmo tempo o mercado pode mudar, pode acontecer alguma coisa e eu perder o dinheiro que era para comprar o carro. Então, se eu tenho essa meta que é de curto prazo, eu preciso colocar em lugares que tem mais segurança, que tem mais previsibilidade, que mesmo que eu tenha um retorno um pouco mais baixo, vai ficar ali rendendo bonitinho todos os meses, e quando passar ali do prazo que eu defini para essa meta, eu vou ter o dinheiro para conseguir realizar o meu objetivo. Agora, quando a gente fala sobre montar uma carteira de renda passiva, a gente precisa saber qual que é o valor do nosso custo de vida, a gente considerar a inflação durante os anos, né? Por exemplo, se eu quero viver de renda passiva em 10 anos. A gente precisa considerar a inflação, né, desses 10 anos no teu custo de vida, fazer o cálculo e bingo, a gente tem ali R$ 5.000 de renda passiva que você precisa ter. Então, você vai investir em ativos que vai te gerar uma renda passiva. Ou, por exemplo, quero valorização. Tô começando a minha carreira agora. Esse dinheiro aí, se acontecer alguma coisa, sei lá, posso perder. Vou lá e monto uma carteira de investimento com ativos que podem ter um potencial maior. Então, a gente precisa definir essas metas de curto, médio e longo prazo. Então, escolheu? Então, entendeu o teu perfil de investidor?
definiu suas metas de curto, médio e longo prazo, aí sim que você busca os ativos que se encaixam nessas metas. Então, se você colocou lá, minha meta de 2 anos, né? As metas de curto prazo, é ter R$ 5.000 de reserva de emergência e é comprar um celular novo. Então, você vai buscar investimentos que tenham mais segurança, que tenham mais liquidez, que é a facilidade de você resgatar o teu dinheiro. Então, é isso que você vai ir buscando, entendeu? Se você tá ali com um outro objetivo de 5 anos, você vai encontrar investimentos que vai ter um equilíbrio entre segurança e rentabilidade, tá? E para objetivos de longo prazo, você vai focar em ativos que estão com foco total em crescimento. Então, aqui eu vou falar para vocês como que eu diversificaria uma carteira de investimentos. E é muito importante quando você montar uma carteira de investimentos, você montar uma carteira de investimentos diversificada. Eu gosto bastante de diversificação, não gosto de investir em uma única classe de ativo. Eu gosto de ter um pouco em renda fixa, um pouco em renda variável, um pouco fora do Brasil também, um pouco em criptomoedas, que é uma reserva de valor. Então, eu gosto de diversificar diferentes classes de ativos. E qual que é a importância da diversificação? Por exemplo, nas ações, você vai acrescentar grandes negócios na sua carteira de diversos setores. Nos fundos imobiliários, você vai acrescentar na tua carteira ativos do ramo imobiliário que vão te gerar uma renda mensal todos os meses. No caso de ETFs, vai permitir você ter uma diversificação em diversos ativos e a um preço bem acessível, tá? E em ativos internacionais, você vai expor a sua carteira a ativos em moedas fortes, né? E isso vai diminuir o risco de um só país. Então, diversificar uma carteira de investimento é proteger, é aproveitar oportunidades e construir uma carteira mais sólida e preparada para o futuro, tá? E aí, assim que você descobrir o teu perfil de investidor, definiu tuas metas, de curto, médio e longo prazo, definiu o valor que você vai investir todos os meses e encontrou ali os ativos que se adequem, né, com os seus objetivos, você precisa entender mais um ponto importante, que é os aportes mensais. Qual que é a importância de você aportar todos os meses, tá? A primeira coisa é que vai acontecer o efeito bola de neve. Então, a cada aporte que você fizer, você vai aumentar o valor investido, que por sua vez vai gerar mais rendimentos. E com o tempo, esse rendimento, eles vão se acumular e vai criar um efeito bola de neve que vai fazer seu patrimônio crescer de forma exponencial, que é o famoso juros compostos, tá? Segunda coisa é a disciplina financeira. Então, se você estabelece um valor fixo para você investir todos os meses, você vai desenvolver uma disciplina financeira e vai criar o hábito de poupar todos os meses. Por que vocês acham que tem vários youtubers aí que sempre falam os 10 mil é os mais difíceis, os 5 mil é os mais difíceis de você conseguir. Depois que você bateu, sei lá, 100 mil é muito mais fácil você ir do 100 para 200, 200 para 300, depois chegar até 1 milhão. Isso porque quando você está criando o hábito de investir, é difícil, porque você tem que saber o que é prioridade para você tem que aprender a falar não. Então, acumular os seus primeiros 5 mil investidos, seus primeiros R$ 10.000 investidos, é mais difícil porque você vai estar criando o hábito de investir todos os meses. Então, mesmo que você comece com pouco dinheiro, seja lá 100, 200, é mais importante no início você criar o hábito de todos os meses investir R$ 100. Todos os meses você investir R$ 200. Eu acredito que é muito melhor você ser consistente do que você ser uma pessoa assim que desregulado, sabe? Que vai me colocar aqui, aí depois vai passar 3 meses sem investir, sabe? Então foca em desenvolver o hábito de você investir todos os meses, tá? E o terceiro ponto é a média de custo, tá? Isso aqui é um ponto muito importante. Os aportes mensais vai ajudar você a diluir o impacto da volatilidade do mercado. Então, em você investir em diferentes momentos, você compra ativos a preços variados, o que tende a reduzir o custo médio da sua carteira de investimentos, tá? E para a gente finalizar aqui, como que eu criaria uma carteira de investimentos com R$ 500? Se eu tivesse ali como aportar R$ 500. Mas se você tiver menos R$ 500 para aportar, você pode usar a mesma filosofia que eu vou mostrar aqui para vocês, só o valor vai ser mensal. Mas eu pegaria esses R$ 500 e eu dividiria 25% em cada classe de ativo. Acredito que isso, para começar, tá muito excelente. Então, ficaria ali 25% em renda fixa, 25% em fundos imobiliários, 25% no exterior e isso considerando que você já tem a sua reserva de emergência pronta, tá? Então, por exemplo, a Emily tenho R$ 500 para investir, mas esses R$ 500
eu preciso construir a minha reserva de emergência e também começar a investir. Você pode pegar esses R$ 500, dividir em uma parte, né? 50% vai para a reserva de emergência e o restante você coloca nessa diversificação, que eu acredito que fica bem interessante. 25% renda fixa, 25% em fundo imobiliário, 25% do exterior e ações. E como que eu diversificaria dentro dessas classes de ativos? Aqui desses 25% de fundos imobiliários, eu colocaria um fundo imobiliário de papel, um fundo imobiliário de tijolo e um fundo imobiliário de shopping. Aqui no caso das ações, eu colocaria setores perenes mesmo. Então, eu colocaria um setor bancário, uma ação do setor de energia, uma ação do setor de saneamento, tá? Aqui na parte do exterior, eu investiria em um ETF, né? Por exemplo, tem o ETF VO, tem o ETF VTI, tá? Eles replicam o índice do S&P 500 e tem uma barreira de entrada muito baixa. Então, você investindo em um ETF, você já vai ficar exposto às 500 maiores empresas americanas. Isso vai proteger teu dinheiro, né? Ao invés de correr o risco de um só país, você vai ter uma parte do teu patrimônio dolarizada. Eu invisto no ETF, eu invisto em ETFs americanos através da Nomad, inclusive. É uma plataforma bem simples. Desde quando eu comecei a dolarizar uma parte do meu patrimônio, eu invisto por lá. Então, acredito que é uma das melhores formas de você ter uma exposição do teu patrimônio em dólar, tá? São os ETFs. Porque fica até mais fácil de você escolher, porque você não vai ficar analisando a ação americana por ação americana. Pelo menos eu prefiro e gosto mais de investir lá fora através de ETFs. E aqui na renda fixa você pode ter um CDB, né, de liquidez diária, de acordo ali com as suas metas. Você pode colocar um CDB que tem um prazo um pouco maior, que vai ter uma rentabilidade um pouquinho maior do que o de 100% CDI. Então, dependendo dos seus objetivos, você pode colocar ali um CDB de 6 meses, de 1 ano, 2, tá? Então, acredito que uma carteira de investimentos diversificada dessa forma é uma excelente forma de você começar a investir, ter ali uma diversificação, não colocar todo o seu dinheiro em um lugar só. Mas é muito importante também você lembrar que no decorrer ali do tempo que você vai estar investindo, sua carteira de investimentos não vai ser a mesma. Por exemplo, a minha carteira de investimentos hoje não é a mesma de quando eu comecei a investir. Eu tinha algumas ações que eu tinha comprado quando eu comecei, assim, que não faz o menor sentido com a minha estratégia de agora. Mas eu desenvolvi essa estratégia no decorrer do processo, né? Conforme eu fui entendendo mais ali os meus objetivos, porque os objetivos eles vão mudando e a nossa carteira vai acompanhando isso. Claro que não vai ser uma mudança assim todo mês mudar a carteira, mas assim, periodicamente alguma coisa ou outra vai mudar, alguma outra coisa vai perder um fundamento, não vai fazer mais sentido. Então aqui eu só quis mostrar para vocês uma base mesmo de como que montaria uma carteira de investimentos diversificada, né? Tanto em classes de ativos quanto nos setores também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se ficou alguma dúvida, coloque aqui nos comentários que eu respondo todos vocês. Temos a nossa comunidade de membros do canal lá no Telegram também, que a galera tira dúvidas, compartilha conhecimento, erros, acertos do mundo dos investimentos. E eu acho de extrema importância você estar em um ambiente com pessoas com o mesmo objetivo que você. Então o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Tem também o meu perfil do Instagram, que é @emilygabeloto. Lá é uma rede social que eu consigo ficar mais próximo de vocês. Eu abro caixinha de perguntas toda semana para tirar as dúvidas de vocês. Também posto um pouco mais dos bastidores aqui de como que é empreender na prática. Posto também como um pouco da minha rotina de produtora de conteúdo, estudante, empreendedora. Então, se você quiser me acompanhar um pouco mais de perto, me segue lá no meu perfil. Todos os links úteis estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Te espero no próximo vídeo.